Bom, vamos em frente. À tardinha, Tião e Paulino voltaram para casa. A casinha estava fechada. Eles foram à casa de seu Zé Mariano para saber algo. Estavam preocupados. Paulina saíra e não deixara nenhum bilhete. Então, eles deduziram que ela estava ali por causa da gravidez de Antônia. Na porta, já encontraram com Dona Sinhana, que aos borbotões contava tudo, sem tomar fôlego. Eles viram o bebê de Antônia e saíram às pressas para a casa de Sebastião Abrão. Chegaram lá, já encontraram o corpinho do anjinho em cima da mesa da sala, coberto com um lençol. Depois de estar a par de tudo, saiu um para cada lado, para avisar a vizinhança e convidar para o enterro do bebê no outro dia cedo. O Sebastião Abrão pegou o cavalo e rumou para a cidade, foi ao cartório registrar e, ao mesmo tempo, dar baixa no nascimento para enterrar o bebê. E para isso ele precisava do atestado de óbito. Mas já era quase noite quando chegou ao cartório. Ascânio, o escrevente, já havia fechado as portas. Abrão teve que ir até a casa dele e bater, insistir, até que alguém viesse atender. Muito a contragosto, Ascânio apareceu, depois que havia jantado. E, enquanto isso, Abraão esperou ali fora, irritado, mas não saiu sem o documento de óbito. Mas ele não voltou direto para casa. Passou na venda do Zé Máximo para uma pinga. E foram 1, 2, 3, até perder a conta de quantas doses bebeu. Dizia ele bêbado que bebia porque estava triste. Era para esquecer a morte dos seus meninos. Falava de Pedro, chorava e bebia, falava do bebê que nascera morto, cuspia de lado, chorava e bebia mais. Era aquele enxurrio de bêbado. Parece que ele esqueceu de voltar para casa. Depois saiu do boteco, que já estava fechado as portas, e saiu andando até que caiu na estrada e dormiu ao relento de tão bêbado. O avô, Tio Malaquia, ficou agoniado porque o genro não chegava. Ele sabia que o tal deveria estar bêbado caído em algum lugar. Quando Pedro morreu, foi a mesma coisa. Ele confiara ao pai da criança e olha só no que dava. O dia amanheceu, as pessoas começaram a chegar. Paulina já distribuía café para os que ficaram velando a noite toda. Ela fazia anfitriã da casa, recebia todos. O seu Juvenal chegou com um caixãozinho. As mulheres se juntaram para arrumar o anjinho no caixão, para se levar da sua última morada. O corpinho foi coberto de margaridas brancas. As moças, cada uma iria acompanhar o féretro com um ramalhete de margaridas e rosas brancas. Mas cadê o pai do anjinho que não chegava? O cemitério era longe, na cidade, uns 8 quilômetros dali. E as horas passavam, o sol começou a esquentar. Não seria nada fácil acompanhar aquele enterro debaixo daquele sol, numa estrada poeirenta, a uma longa distância. O relógio já marcava 10 da manhã. Tião Malaquias chamou Paulina e Paulino num canto e disse: Abraão deve estar bêbado caído por aí. Não chegou com atestado de óbito. Vamos sem ele. Chegando lá, enquanto o sacristão encomenda o corpinho, eu corro no cartório, explico a Ascânio o que aconteceu e ele me dá uma cópia do atestado de óbito. E assim eles fizeram. Levaram o caixãozinho no quarto para Zezé se despedir do filho. Todos ficaram na sala de cabeça baixa, a rezar o terço. Era um clima triste, de muito sofrimento. Eis que alguém grita lá fora. Lá vem o pai da criança. Era verdade. Abraão chegava no terreiro, estava cambaleante, falava tudo enrolado. Do lado da cabeça do arreio estava dependurado um litro de cachaça já quase vazio. Ele viera pelo caminho afora bebendo, sendo que já caíra de bêbado. Ele entrou em casa, foi para o quarto. Zezé chorava segurando a mãozinha do anjinho. Abraão caiu num baque na beira da cama e, com a língua enrolada, dizia: Chora não, Zé. Morreu, acabou.
Chora não, morreu, acabou. E ali ele ficou sentado, caindo de lado e ferrou no sono, enquanto a comitiva pegava o caminho para a estrada e daí para o cemitério. Pelo caminho, os trabalhadores paravam o que estavam fazendo em reverência ao anjinho, tiravam o chapéu da cabeça e se benziam fazendo o sinal da cruz. A comitiva foi engrossando. Quando se aproximava da estrada da entrada da cidade, já era o dobro de pessoas. O enterro parou na bica d'água, cada qual bebeu bastante água, uns até molharam a cabeça, deixando a água escorrer pelo pescoço. Os que bebiam primeiro trocavam de lugar com os que seguravam o caixãozinho para que esses também se refrescassem do sol escaldante. O sol fazia reflexo nos calçamentos das ruas. Agora não tinha poeira, mas o calor que subia do calçamento parecia assar as pernas e os pés de quem conduzia o anjinho. Eles começaram a andar mais rápido. Aquilo estava demorando muito. O sol castigava a todos. Da entrada da cidade até o cemitério, a comitiva parou por mais de 2 vezes em fontes de água para refrescar do calor. Quando o enterro chegou no portão do cemitério, eram 3 horas e uma nuvem fez sombra sobre todos. Os homens enxugavam as testas, o suor que escorria, as mulheres torciam os cabelos compridos e faziam coques, que logo eram desfeitos porque nada os prendia. O velho jazigo da família esperava com a carneira aberta, como uma boca gigante para engolir o pequeno anjo. Paulina se aproximou do túmulo. Ali se lia: aqui jaz Inês Diniz, seu pai João Batista Guimarães e sua mãe Amélia Diniz. Paulina pensou: então, esse era o nome correto dos meus avós e da minha mãe. Com muito carinho, ela passou as pontas dos dedos em cada letra da lápide de mármore. Era como se fizesse um carinho na mãe, de quem ela nem se lembrava mais do rosto. De sua avó, ela lembrava, mas do avô e da mãe, não. Nada em sua memória fora registrada no passado. Em um misto de melancolia e saudade, ela disse num murmúrio: um dia estarei com todos vocês aí. Por enquanto, um breve adeus. E saiu dali, de cabeça baixa. Aquilo lhe apertava o peito. Era difícil até de respirar. Deu vontade de chorar. Muito devagar, ela caminhou para a saída do cemitério sem olhar para trás. Não queria ver o caixãozinho ser colocado naquela boca escura e faminta, que um dia a engoliria também. Quase da mesma maneira que entrara na cidade, todos saíram dela. Cada um tinha mais pressa que o outro. A vida continuava. Precisavam voltar para suas casas antes do sol se pôr. Tião, Paulina e Paulino parece que eram os mais apressados. Naquele dia, os porcos estavam sem comida, as galinhas. Tudo fora tão rápido. Precisavam ver Zezé. Tia Rita em G ficara com ela, mas e se ela tivesse ficado pior? Com uma febre, uma tosse, seria o fim. Eles não queriam nem pensar em tal coisa. Paulino foi direto para casa ajeitar as coisas. Tião e a filha seguiram para a frente e foram para o sítio de Zezé. Chegaram lá, já estava quase escuro. Quando entraram em casa, a lamparina já estava acesa e a janta estava pronta. Zezé não queria comer nada, estava tão fraca que não conseguia nem falar. Paulina colocou a sopa de caldo de galinha com farinha de milho e aos poucos foi levando as colheradas à boca da irmã. E assim, com muito jeito, amor e carinho, ela não poderia deixar de comer um pouco, mesmo não tendo vontade. Em agradecimento à generosidade de Paulina, ela comeu e isso foi bom para ela. Quando ela dormiu, teve um sono leve e tranquilo, sem febre e sem gemidos. Enquanto isso, o esposo dormia emborcado aos pés dela. Se comportava como um cão vira-latas. O pai, Tião, quis tirá-lo dali, mas Zezé pediu que não. Por que se abalar com quem não está nem aí? E deixasse ele ali. Ele não atrapalhava em nada, só dormia. Depois do serviço pronto, todos foram dormir. Estavam exaustos. No dia seguinte, colocariam tudo em dia. E antes do sol raiar, eles já estavam de pé, menos Zezé.
E Abraão, que ainda dormia sob o efeito do álcool, lá pelo meio-dia acordou. Todos já tinham almoçado e voltado aos afazeres. Um pouco meio assustado, ressabiado, ele olhou em volta e, vendo Zezé ali na cama com a fisionomia debilitada, ele se esforçou para se lembrar de alguma coisa. Sua cabeça doía muito. O que teria acontecido? Ele coloca os pensamentos em ordem e, num pulo, põe-se de pé, sem graça, e pergunta: Zezé, cadê o menino? Zezé respondeu: Uai, John, o menino morreu. Abraão arregala os olhos, como que não acreditando no que ouvia. Insistia procurando na cama entre os cobertores e lençóis. Não, mas cadê o menino? Ela repetia: o menino morreu. Larga de ser tonto. E já foi até enterrado. Mas que papelão você fez, hein? Aí caiu a ficha. Ele explodiu em lágrima. Seu choro era mais de arrependimento que de sofrimento. Agora vai para o terceiro capítulo, que será o tópico Um Marido para Paulina. À noite, Zé Mariano chegou à casa de Tião, trazia com ele uma missiva. Vinha da parte do filho Américo. O tropeiro trouxera da cidade à tardinha, quando conduzia os burros de carga para a fazenda. Roldão pediu a seu compadre que levasse urgentemente essa carta endereçada a Sebastião Malaquias. Finha ficou feliz. Depois de tanto tempo, Américo resolvera dar o ar de sua graça, se lembrando deles. Ela tinha saudades do irmão, de todos. Ele era o mais bonito, o mais esperto, o mais vagabundo, nunca gostara de trabalho. Pegar no pesado? Não, isso não era com ele. Ele dizia a todos que era negociante, que vivia de negócio. Era nada, ele era um bom vivant. Vivia era de tramóias, de jogos, trocas, de enganar as pessoas. Se achava o mais esperto de todos, parecia até um cigano. Na carta, ele dizia que no fim do ano, ele e sua namorada Terezinha viriam visitar a família, para que sua noiva os conhecesse. Ela já conhecia Zé Pedreiro e Olga. Paulina ficou um pouco preocupada. Eles não tinham um quarto de visita. Américo poderia dormir com o pai e o Paulino naquele quarto grande. Mas, e a moça? Não cabia outra cama no quarto de Paulina. E se desse o quarto a Terezinha, onde ela iria dormir? Na sala? No chão da cozinha? Não, isso não. Então, o melhor seria construir um outro quarto com a porta saindo para a cozinha. Assim eles fizeram. No outro dia cedo começaram a construção. Paulino nem foi para a fazenda. Ficou para ajudar o pai. Com uma linha esticada, marcar o terreno, era 3 por 3,20, atrás da casa, bem ao lado do quarto grande, bem junto da bica d'água. Cavar o barranco, nivelar o terreno, fincar os bambus e tecer as paredes de taquara, amarrando com cipós todas as junções. Fizeram o quadradinho da janela bem no eitão da frente para o grotão das Angélica e dos bambus gigantes com os ninhos de guache, que ficavam bem pertinho da janela. Quase se podia tocar neles com as mãos ao chegar à janela. No fim de semana, lá foram eles com suas foices para o morro, lá em cima no sapezal, cortar sapê, trazer os molhos para ser preparados a cobertura do cômodo. Fiinha ajudou na marcação dos molhos de sapé, nas taquara e nas partes do telhado iam tomando forma. Cada banda media 1,20 por 1,50. No final do dia, as placas de sapê estavam prontas. Seriam colocadas no madeiramento de ripas de caibros de palmito formando o telhado. Ficou tão bem feito que poderia chover o que fosse, que nada passaria por aquele capim, mesmo que fosse uma tempestade de arrancar chapéus. Paulina passou um barrinho de cinza com água em todo o piso. Quando secou, parecia feito de cimento. A cama foi feita de jiral de bambu, o colchão de palhinha, o travesseiro de macela do campo, até uma mesinha de jiral foi feita, e a maquininha de costura foi posta ali para Paulina costurar, ouvindo o barulho das águas caindo. Agora tudo estava pronto, era só esperar as visitas chegarem.
Tião tinha receios de deixar Paulina sozinha em casa. Ele temia pela segurança dela. Sua preocupação tinha fundamentos. Aquela velha história de que o pai dela era o outro vizinho lá da outra casa do Morro Grande poderia ser um motivo. Ele temia que alguém daquela família se vingasse dela, como fizera as fofocas a Antônio, fazendo ele ir embora de casa. A cidade o punindo a ele e aos irmãos por uma coisa que não era verdade. E se fosse verdade, ninguém tinha o direito de se meter entre eles, mas pelo sim e pelo não, ele zelava pela segurança dela. Havia se mudado de perto daquela gente e agora ele sempre pedia para ela que, assim que terminasse o serviço, ir para a casa de Antônia. E quando ele podia, ele saía do serviço e ia em casa dar uma espiada nela. Paulina gostava de trabalhar sempre perto de casa, no quintal, na horta, sempre perto do pai. Mas quando ele tinha que ir para longe, o Paulino levava a filhinha e deixava ela na casa da irmã Zezé. E assim que voltavam, eles a buscavam. Mas isso era muito cansativo e trabalhoso. Ela começou a não gostar de sair de casa. Atrasava tudo o serviço, era uma mão de obra tudo aquilo. Ela então prometeu ao pai que ficaria em casa e ficaria de olho na estrada. Caso ela visse alguém se aproximar da casa, ela sairia e iria para a casa de Antônia pelo caminho de baixo que ligava as duas casas. Ninguém a veria e nem ela veria quem estava na estrada enquanto caminhava. Mas quem estava na estrada era visto da casa de Antônia como da casa de Paulino. Tião passava dia e noite, pensava dia e noite em um casamento para Paulina. Como seria bom ela se interessar por alguém. Ela já estava quase com 20 anos e não tinha namorado. Nunca se interessou por ninguém. Os rapazes até que queriam namorá-la, mas ela não dava atenção a ninguém. Na casa de Zé Albino teria um baile no Ano Novo e todos foram convidados. Tião iria para levar Paulina e também porque eram compadres. O filho deles, Antônio, era afilhado de Tião Malaquias. Véspera de Natal. O trem chegou na estação, trazendo muitos visitantes para a pequena cidadezinha. E com eles chegaram Américo e sua noiva Terezinha. Dormiram no hotel e no dia seguinte seguiram para a casa de Tião Malaquias e Paulina. Quando chegaram lá, foi uma festa, abraços e beijos para matar a saudade. Terezinha era uma moça muito bonita, diferente de tudo que era das moças que Paulina já vira. Era alta, quase 1,70 m, cabelos compridos, sempre soltos. Eram amarelos, cor de ouro. Por ali nunca viram cabelos daquela cor. As unhas eram enormes, bem vermelhas. Seu vestido era tão justo que a gente ficava a imaginar como cabia uma mulher dentro deles. Até as unhas dos pés eram pintadas de vermelho. Isso era estranho. Ninguém pintava a unha dos pés. Os decotes dos seus vestidos eram tão baixos que os seios quase saíam para fora. E nas costas tudo ficava à mostra. Quando ela usava blusa, era como camiseta de homem, tão cavadas que o sovaco ficava à mostra. E os seios eram vistos pelas cavas e pelos decotes. As blusas curtas mostravam as costelas, a saia rodada era transparente, e ao se sentar, elas enrolavam e seguravam entre as pernas, mostrando os joelhos e até as coxas grossas. Muitas vezes se via seus fundilhos. Ela era alegre, extrovertida, não tinha papas na língua, mas era de um coração grande, tinha grande alegria de viver, era saudável e parecia que estava sempre muito feliz. Vivia sorrindo. De cara, ela e Paulina se deram muito bem, só que uma era o oposto da outra. Quando Terezinha andava, ela se esbanjava, parecia que se oferecia aos homens. Gostava de se mostrar, tinha os peitos empinados, a cintura fina. Seu corpo exalava um perfume que sempre parecia estar no cio, pronta para o acasalamento. Era do tipo de mulher que o homem passa por ela e volta a cabeça olhando para trás para vê-la indo embora para admirar o seu traseiro. Ela começou a notar que Paulina era envergonhada.
tinha timidez em lidar com sua feminilidade. Terezinha então aconselhou: menina, tem que mostrar, andar desenvolta, deixar o seio à mostra, rebolar, balançar os quadris. É assim que os homens gostam e ficam malucos. Você é tão linda, por que se esconde? Tem vergonha de ser fêmea? De ser mulher? Assim você não irá se casar nunca. Vamos, mostra esse peito, deixa florar em ti a mulher linda que você é.